meu povo de Deus, estou aqui mais uma vez e vou ler a Bíblia para vocês. Abra sua Bíblia em João capítulo 8, né? João capítulo 8. Deixa aí um joinha para ajudar no canal. Inscrevam-se no canal e ative o sininho para receber as notificações de um novo vídeo. Então abra sua Bíblia em João 8 e vamos ler. A mulher adúltera. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele. E assentando-se, os ensinava. E os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. Essa mulher estava botando gaia no seu marido, né? Estou falando assim dessa forma porque nós somos brasileiros e eu estou falando no popular. Essa mulher, os fariseus, né, e os escribas e os fariseus, que seguem a lei de Moisés, aos 10%, seguem a lei de Moisés, trouxeram essa mulher para Cristo, porque antes ela era apedrejada, na lei de Moisés ela era apedrejada até a morte, né? Uma mulher adúltera, ela morria apedrejada. E os escribas e os fariseus levaram essa mulher para Jesus no templo, logo cedo da manhã, porque Cristo passou a noite orando a Deus lá no Monte das Oliveiras, e de manhã ele ia para o templo. E então ele estava no templo de manhã quando esses fariseus trouxeram essa mulher e flagraram ela botando gaia no seu marido, a adúltera, né? E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. Então pegaram ela, um homem, botando gaia no marido, né? Botando gaia no marido. Esses escribas e esses fariseus. E ela ia ser morta apedrejada, porque isso faz parte da lei de Moisés, né? E na lei de Moisés, mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Está vendo aí? Como eu falei, que faz parte da lei de Moisés, né? Eles também estão dizendo aqui que na lei de Moisés, né? Moisés nos mandou que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Os fariseus e escribas perguntaram a Cristo o que aquele dia a esse respeito. Porque Cristo não está pregando lei de Moisés. Cristo está pregando uma nova lei, um novo mandamento que é para salvação e vida eterna, né? Cristo foi enviado para aquele que Deus mandou para ele, que era o povo israelita, os judeus e etc, para trazer ele de volta para Deus, porque tinha se desviado. Os profetas não conseguiram, né? E por isso Deus envia Jesus para tentar resgatá-lo. E não vai ter sucesso, né? Só os que já seguiam, com os 10% que ficaram seguindo a lei de Moisés, esse continua e vai seguir a lei de Cristo. Mas os outros não vai seguir nem lei de Moisés, nem lei de Cristo, porque eles foram crer na palavra do homem e não na palavra de Deus, que é o restante, os outros 90%, que Deus deu para Cristo resgatar, né? Está no vídeo anterior que eu fiz, se não me engano, né? Essa passagem. Aí esses fariseus e esses escribas pegaram essa mulher, né, botando gaia, e levaram perante Cristo, lá no templo, né? E ele disse: Moisés mandou que ela seja apedrejada.
Não é que Moisés mandou, né? Porque ele está dizendo assim porque a lei que foi dada anteriormente foi dada por Moisés. Aí eles creem que foi Moisés que deu, mas foi Deus que deu essa lei, né? Que é para quem matasse, adultério seria apedrejado. Aí eles estão perguntando a Cristo, né, o que é que ele diz a esse respeito, né? Isto dizia eles, tentando, né? Tentando para que tivessem de que o acusar, né? Esses escribas e fariseus, que é do povo de Deus que se afastou, que estão na legião do mal, querem pegar Jesus de qualquer forma, querem acusar ele de qualquer forma. Então eles estão levando essa mulher que estava botando gaia perante a Jesus lá no templo e perguntou a ele, e aí, o que é que tu acha, Jesus, dessa mulher que a gente pegou botando gaia? Que era tentando para que tivesse de que acusar Jesus, né? Tivesse de que acusar com o que ele queria dizer, porque isso aí fazia parte da lei de Moisés. Mas Jesus está pregando outra lei, que é a lei de Cristo, que está na Bíblia. Lei de Cristo, que é lei de Deus também, porque tudo que Cristo está fazendo aqui na terra foi mandamento de Deus. Tudo que Cristo está fazendo não é da sua mente, não é do seu pensar, não é que ele queira, não. É tudo por intermédio de Deus. Deus diz assim, vai, ressuscita, cura, faz isso e prega essas palavras. Prega essa nova lei, porque a lei de Moisés só vigorou até João Batista, né? Mas esse povo não quer aceitar a nova lei. Eles não querem aceitar a nova lei que Cristo está introduzindo. Aí por isso que estão levando assim, que é para acusar Jesus. Inclinando-se, né, escrevia com o dedo na terra, né? Cristo inclinou-se e está escrevendo. Como insistisse perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe, aquele de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a primeira pedra. Cristo está dizendo, porque esse povo que está tentando acusar Jesus, e esse povo que pegaram a mulher adúltera, que ela era para morrer apedrejada, né? Porque é a lei de Moisés que manda apedrejar a mulher adúltera. Então Cristo, né, escreveu no chão e depois endireitou-se. Ele se abaixou, escreveu, depois levantou-se e disse, aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. Por quê? O povo israelita transgrediram a palavra de Deus intensamente. O povo da tribo de Judá, que é esse judeu da época aí, foi o que mais transgrediram a lei de Moisés, que é dada por Deus para ele. Os outros também. Eles vivem, eles próprios que trouxeram a mulher adúltera para comprovar a lei de Moisés e para tentar acusar Cristo, sabe o que eles fazem? Eles adulteram, eles roubam, eles mentem, ele engana, ele pesa 800 gramas por 1 quilo, ele julga, alguns que são juízes, julga o certo, o errado pelo certo, né? Mentem, rouba, mata, faz tudo, se prostitui. Esse povo que trouxeram essa mulher adúltera para Jesus, fazem essas coisas. Por isso que Jesus está falando para ele, olha, vocês trouxeram essa mulher para eu dizer, agora eu digo a você, se você não tiver pecado, né, aquele de vós que está sem pecado, seja o primeiro a jogar a pedra nela, porque todos eles são pecadores, né? Aliás, aqui na terra não tem um que não peque, por isso que Cristo está falando essas coisas para ele. Olha, se vocês não têm nenhum pecado, atire a primeira pedra nela, né?
e tornando a inclinar-se, escrevia na terra. E quando ouviram isto, redarguidos da consciência, saíram um, a começar pelos mais velhos, até ao último, ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Então, todo o povo que estava lá no templo, todo o povo que estava lá no templo com Jesus, um desses fariseus chegou com essa mulher que estava botando gaia, adúltera, né? São todos eles pecadores. Por quê? Eles abandonaram a lei de Moisés, não estão seguindo a lei de Moisés e agora quer dar uma de sabido, levar a mulher lá para Jesus para tentar incriminar ele, né? Foi o propósito desses fariseus e desses escribas que seguiam a lei de Moisés. Eles seguiam, eles entendem da lei de Moisés. Só que eles não estão fazendo coisa mais para Deus. Eles estão na legião do mal, na legião de Satanás. Aí disse, como eles estão querendo matar Cristo de qualquer jeito, aí armaram essa para cima dele, né? Levaram essa mulher gaieira que pegaram lá botando gás, não, vamos levar ela, a gente não vai matar ela antes, apedrejada. Nós vamos levar ela para Jesus, porque aí quem sabe a gente, né, pode acusar ele de alguma coisa. Aí Cristo é a sabedoria de Deus, o poder de Deus. Aí disse para ele, olha, vós todos vocês aí que estão aqui no templo, que todo mundo ia apedrejar ela, porque é o seguinte da lei de Moisés, né? Mas como Cristo está pregando a sua nova doutrina, a sua nova lei, aí passou isso para ela. Quem de vós não tiver pecado, povo, tinha uma multidão lá no templo. Quem de vós não tiver pecado, atire a primeira pedra nela, atire. Aí começaram, saiu um por um, saiu do pequeno ao grande, do novo ao velho. Saiu todo mundo de dentro do templo, porque todos eles eram pecadores, e aí só ficou Jesus e ela, né? E endireitando Jesus e vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou, né? Cristo perguntou para ela, porque todo mundo era pecador que estava lá, além dos escribas que trouxe ela, né, e os fariseus, e o resto que estava lá no templo, ouvindo a palavra, que ia muita gente de manhã, quando Cristo vinha do monte, né? Cristo passava a noite com Deus no monte, né? E com o Pai. Aí quando ele vinha para o templo pregar, ele ficava ouvindo as instruções de Deus e vinha para o templo pregar. Esses fariseus trouxeram essa mulher gaieira, né? E chegando lá, quando Cristo falou essas coisas, os outros também que já estavam lá, tudinho era pecador, então não ficou ninguém lá. Saiu de fininha, um atrás do outro, do pequeno ao grande, do novo ao velho. Saiu todo mundo e só ficou Jesus e a mulher gaieira, né? E então ele disse, ó, ninguém, Senhor, e disse-lhe Jesus, ninguém, eu também te condeno, né? Deixa eu repetir aqui. Onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou, os que trouxeram ela, né? Ninguém condenou ela, me trouxeram para condenar, mas ninguém a condenou, porque tudo era pecador, igual a ela, né? E ela disse, ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus, nem eu também te condeno, vai-te e não peque mais. Então mandou ela ir embora e disse a ela, olha, não bota mais gaia no teu marido, né? Te contenta com o teu marido. Por quê? Deus perdoou a ela aí, porque Deus veio perdoar aqueles que estavam errados, que era aquele que foi dado para ele por Deus, para eles resgatar, que está em pecado grave contra Deus, né? Mas aí, Cristo, né, é o que nos perdoa, né, quando nós, né, nos arrependemos, né? O capítulo 8 é de João, o versículo é 12. Discurso de Jesus sobre a sua missão. Então, Jesus agora, aqui é o capítulo 8 de João, o versículo é o 12, e Jesus vai falar de por que veio.
Jesus vai dizer porque veio, né? A sua missão. Falou-lhe, pois, Jesus outra vez dizendo: eu sou a luz do mundo. Ele está falando: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá luz da vida. Né? Por quê? É seguir como seguir Cristo? É seguir ele andando e a pessoa atrás? Não. É seguir a doutrina que ele está ensinando, os mandamentos que ele está ensinando na sua nova lei, né? Na lei de Cristo. É para seguir a lei que ele está deixando, os mandamentos, a doutrina, para que nós não andemos em trevas. Como é que nós seguimos a lei de Cristo e os mandamentos de Cristo? Na legião de Deus, na igreja verdadeira que ele próprio adquiriu com seu próprio sangue. Não nas igrejas falsas, com doutrina de homens e mandamento de homens e dado por falso pastor. Né? Nós temos que andar na luz, que é Cristo, que é a sua doutrina, que é o seu mandamento, que é com amor puro nos nossos corações, que é dentro da verdadeira igreja e que nós não andemos em pecado, né? Assim nós andamos na luz, teremos a luz da vida eterna. Né? Disseram, pois, os fariseus: tu testificas de ti mesmo. Ele está falando porque os fariseus estão falando essas coisas. Tu testificas de ti mesmo. Porque os fariseus estão falando essa coisa? Porque Deus enviou Cristo para esse povo, para resgatar esse povo. Quando Deus enviou ele em espírito, para aqui, para a terra, mas que achou uma moça digna, né? Digna de criar a carne no seu filho, no seu espírito, né? No espírito de Cristo, que foi Maria. Então Deus agraciou ela, fez com que o Espírito de Cristo entrasse nela para criar carne e se tornar gente como nós, como esse fariseu aí, né? Por isso que ele está dizendo, como é que testificas de ti mesmo? Por que ele está fazendo? Porque Cristo está como eles, na carne, né? Cristo está humano, né? Cristo não é humano, mas Deus enviou ele para resgatar esse povo, mas que ele se transformasse em carne como eles, para que o povo viesse acreditar no poder de Deus, que ele não acreditava, né? Aí por isso que eles estão dizendo, tu está testificando de ti mesmo, né? O teu testemunho não é verdadeiro. Os fariseus estão falando isso para quê? O que é fariseu? É aquele povo que era de Deus e se apartou dele. É aquele povo que seguia a lei de Moisés e agora estão seguindo o mandamento de homem dessa época aí, como nos dias de hoje, né? Deixa de seguir a Cristo, mas está seguindo os mandamentos de homem, como os adventistas, né? Que está mandando guardar sábado, não comer carne de porco, não comer camarão. Isso tudinho era no tempo da lei de Moisés, mas hoje a gente está na lei de Cristo. Cristo purificou os alimentos e deu qualquer dia para nós para descansar. Qualquer dia que nós quisermos descansar é dia de descanso. Assim nós estamos cansados e queira descansar. Não é o sábado, né? Porque o sábado isso era dado para a tribo de Levi, para o povo israelita, não para nós. Nós estamos na lei de Cristo e esse mandamento aí é na lei de Moisés. Aí os fariseus estão dizendo, ó, esse teu testemunho aí não é verdadeiro não. Respondeu Jesus e disse-lhes, ainda que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim. Aí Cristo respondeu, olha, se eu me testificar de mim mesmo, está respondendo para os fariseus, olha, se eu der testemunho de mim mesmo, né, é verdadeiro. Por quê? Porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou, respondeu para os fariseus, né? Vós julgais
segundo a carne, e eu a ninguém julgo, né? Ele não está julgando, Cristo não está julgando ninguém na carne, e ao mesmo tempo está julgando, porque ele acabou de julgar a mulher adúltera, né? Ele absolveu lá, ela estava em pecado e ele perdoou ela também, não acusou. Ele só disse a ela, vai e não peque mais. Então, ele julgou ela como sã, né? Os fariseus estão dizendo aqui que Cristo está falando por si mesmo, né? E que tudo que ele está falando é mentiroso, né? Mas Cristo está dizendo, olha, o que eu falo, se eu falar por mim mesmo, porque ele não está falando por si, ele está falando o que Deus mandou ele falar e fazer. Ele está dizendo, olha, se eu falar por mim mesmo, né? Se eu falar por mim mesmo, eu sei de onde vim. Ele sabe que veio do paraíso, veio da eternidade. E para onde vou, mas vocês aí, não sabem de onde venho e nem para onde vou. Vocês não sabem, nem de onde vim e nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, o povo de lá. Mas Cristo não julga segundo a carne. Cristo julga espiritualmente, né? Segundo o Espírito, da bondade, do amor, da verdade. Cristo julga isso, né? E o que está no mal é julgado para o lago de fogo. O que está no bem é julgado para a vida eterna, é achado justo. Eu, se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. Então é os dois que faz o julgamento. E na vossa lei, né, está também escrito que o testemunho de dois homens é verdadeiro, né? Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou, porque são dois testemunhos, né? Para eles, da verdade. Disseram-lhe, pois, onde está teu pai? Perguntaram a Jesus, né? Jesus respondeu, não me conheceis a mim, nem a meu pai. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecereis a meu pai. Está falando para os escribas, para os fariseus, né? Que era povo de Deus na época, mas estão agora seguindo outras coisas, do mal, né? É por isso que Cristo está falando dessa forma para ele, que ele está dizendo, se vocês conhecessem, se vocês não me conheceis a mim nem a meu Pai, se vós me conhecessem a mim, também conheceria meu Pai. Se caso, porque eles não conhecem nem Cristo e nem Deus, né? Mas se ele conhecesse, conhecia um e conhecia outro. Estas palavras disse Jesus no lugar do tesouro, ensinando no templo. E ninguém o prendeu, porque ainda não era chegada a sua hora. Esses fariseus lá eram que estavam querendo prender ele a todo custo, né? O judeu, né? E ele sabe que vai ser preso, mas ele está dizendo, ainda não fui preso, porque ainda não chegou a minha hora não é chegada. Disse-lhe, pois, Jesus, outra vez, eu retiro-me e buscar-me-eis e murmureis no vosso pecado. Para onde eu vou, não podeis vós vir, né? Dizia, pois, o judeu, porventura quererá matar-se a si mesmo? Pois diz, para onde eu vou, não pode vir. Isso já no vídeo anterior, Cristo falou essas mesmas coisas para esses fariseus, né? E para onde Cristo vai, ele não pode ir. Por que é que ele não pode ir? Porque Cristo veio resgatá-los e eles não querem, né? Então, se eles vão matar Cristo, no último suspiro, Cristo ainda pede o perdão deles, porque não sabe o que fazem, né? Talvez Deus possa ter perdoado eles, porque era um povo de Deus, né? Talvez sim, mas esse povo não vai seguir a Cristo. Então, eles não vai poder ir a Cristo nem a Deus mais, depois dessa. Vocês
vós não vão podeis vir a ele mais, nem a Deus. E dizia-lhes, vós sois de baixo, eu sou de cima. Eles são da terra e ele, Cristo, do céu. Vós sois deste mundo e eu não sou deste mundo. Ele está dizendo, vós sois do mundo, porque o mundo é pecado. Tornou-se pecado. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Porque estão pensando que é porque está em carne, né? Cristo veio espiritualmente, Deus veio, achou Maria agraciada para transformar seu espírito em carne. Deus fez isso, né? Como eles estão vendo Cristo na carne assim, e agora com essa palavra que ele está dizendo para esse povo, que quer pegar ele a todo custo para matá-lo, que vocês são aqui do mundo, mas eu não sou desse mundo. E aí? Porque ele está em carne, parecendo com eles, né? Vamos ver agora. Por isso, vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrerei em vossos pecados. Eles vão morrer como nos seus pecados. Disseram-lhe, pois, quem és tu? Jesus. Quem és tu? Jesus lhe disse. Isso mesmo, já desde o princípio vos disse, né? Muito tenho que dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele tenho ouvido, isto falo ao mundo. Ele está falando para ele porque é mandamento, é ordem. Tudo que Cristo está fazendo aqui na terra não vem de Cristo, mas sim de Deus, do Pai, né? Tudo. As mínimas coisas e a mais excelente vem tudo de Deus. Mas não entenderam que ele lhes falava de Deus, né? Do Pai. Disse-lhe, pois, Jesus, quando levantar-de o Filho do Homem, porque Cristo sempre enfatiza assim, Filho do Homem, porque ele está transformado como fosse Filho de Homem, né? Ele está transformado em carne, como qualquer pessoa. Por isso que ele se intitula Filho do Homem, mas espiritualmente ele já existia mesmo dessa terra ser criada, né? Então, conhecereis que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas isto falo como meu Pai me ensinou. Então tudo que Cristo está fazendo foi Deus que está mandando, ele apenas está executando. É como um policial, né? O comandante diz, policial, vá prender fulano de tal, faça assim, assim. Então, ele, sendo verdadeiro, ele vai fazer do jeito que o comandante mandou. Da mesma forma é Cristo. Deus enviou ele aqui para a terra, deu a ele o povo para ele resgatar, né? Deu a ele o povo que estava na legião do mal para ele resgatar. Esse povo não quer aceitar ele, não quer aceitar a sua demonstração, a sua doutrina, o seu mandamento, o que é para fazer, não quer aceitar. Prefere ficar na legião do mal e, além disso, ainda vai mandar matá-lo. É isso que aconteceu, né? Então, com Cristo, é por isso que esse povo quer fazer essas coisas e diz essas coisas, né? E aquele que me enviou está comigo, né? O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada, né? Que é o que ele manda. Dizendo ele estas coisas, muitos creram nele, né? Muitos creram, mas depois descreram, né? Depois que ele é crucificado, muitos estão crendo nessa hora, mas depois descrê, né? Como está escrito, né? Muitos vai abandoná-lo, né? Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Se eles permanecerem, porque não vão, né? E a conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Está falando para esse povo aí da tribo de Judá, que é o mais rebelde entre o povo israelita, essa tribo que se chama judeu.
Aí Cristo está dizendo, olha, se vocês vierem, vou repetir o versículo para vocês entenderem. Esse é o capítulo 8 de João, versículo é o 31. Jesus dizia, pois aos judeus, né, é esses que querem pegá-lo para matar, porque não querem acreditar no que Cristo está pregando para eles, na nova doutrina, na nova lei. Esses judeus não querem aceitar, que esses são os mais rebeldes, né, do povo israelita que vieram lá do Egito. Então esse judeu está dizendo, Jesus disse a ele, aos judeus, que creram nele, né? Porque no versículo anterior que eu li, vou voltar de novo, né? Vou voltar aqui. Disse-lhe, pois, Jesus, quando levantar-de o Filho do Homem, então conhecereis que eu sou, né? Eu sou, quem é eu sou? É o Deus, né? E que nada faço por mim mesmo, mas isto falo como meu Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Dizendo ele estas coisas, Cristo dizendo, né? Muitos desses judeus, fariseus, escribas que estavam assistindo esse culto aí, muitos deles acreditaram em Cristo. Como está aqui. Muitos acreditaram nele. Muitos acreditaram. Jesus dizia, pois, a esse mesmo povo que acreditou nele, né? Esse mesmo povo que está acreditando nele, Jesus está dizendo agora, que é esses judeus que creram nele, né? Se vós permanecerdes na minha palavra, ele está falando para esse povo que creram na doutrina que ele está deixando, na lei que ele está ensinando, nos mandamentos que ele está ensinando, né? Esse povo acreditou nele, esses judeus acreditaram, e muitos outros, né? Mas ele está dizendo, olha, se vós permanecer na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Tem que acreditar na palavra, tem que obedecer, né? Então serão os discípulos de Cristo. Vamos ver agora a outra coisa. E se vocês aceitar essa palavra que ele está pregando, verdadeiramente eles são discípulos, ele está dizendo, conhecerá a verdade, eles vão conhecer a verdade, né? A verdade de Deus Todo-Poderoso, que é o que Cristo está ensinando aí. Ele vai conhecer a verdade, e essa verdade que Cristo está ensinando para esse povo, que ele veio resgatar, que Deus deu a Cristo para ser resgatado, vai libertá-los de quê? Dos pecados que eles estão praticando, porque eles deixaram de seguir a lei de Moisés, acreditaram no homem, estão criando um templo de ídolos, né? Estão em pecado, estão matando, estão roubando, estão adulterando, estão se prostituindo, fazendo tudo quanto não presta esse povo aí, né? Eles são conhecedores da lei de Moisés, mas não estão cumprindo mais, né? Não matam, não adulteram, mas está fazendo todas essas coisas. E Cristo pregando essas palavras, a sua nova doutrina, a sua nova lei, que não é mais a lei de Moisés, Cristo está dizendo para ele, olha, se vocês, né, acreditar mesmo, né, vocês têm que permanecer nessas palavras que eu estou dizendo. Vocês têm que estar obedecendo, porque se vocês fizerem isso, vocês estão conhecendo a verdade. E essa verdade vão libertar vocês de quê? Dos pecados que vocês estão cometendo, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Os evangélicos de hoje falam muito esse trechinho aqui. É João 8:32, né? Eles falam para muitos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas eles estão sendo enganados no dízimo, nos propósitos, guardando o sábado, não comendo carne de porco, nem camarão, etc, etc, né? Estão com o coração duro, não ajuda a ninguém, não dá mais esmola a ninguém, vive com inveja no seu coração, com rancor no seu coração, vive com contenda, vive enganando, vive adulterando, vive até se prostituindo, né?
Então, essa verdade que ele está recebendo dentro dessas igrejas falsas, através desses falsos pastores, não é verdade de Cristo. Não é doutrina de Cristo, mas doutrina de homem. Não é mandamento de Cristo, mas mandamento de homem. Eles estão sendo enganados e essa verdade que eles estão tentando receber é uma verdadeira falsa. É uma verdade falsa. Nunca vai libertar eles. Primeiro porque eles estão numa igreja falsa, né? Segundo, o pastor que está ensinando a ele também é um pastor falso, né? É um pastor que fez teologia diabólica. A igreja é falsa, o pastor é falso. Porque o nosso único pastor nos dias de hoje é Jesus Cristo. E onde é que está Jesus Cristo? Aqui na palavra que está na Bíblia, né? Onde é que está a verdadeira igreja? Lá em Atos 20, 28, que é a igreja de Deus. Única e verdadeira. Por que eu estou dizendo isso? Porque só existe uma só fé, um só batismo, um só corpo, né? Um só pregador, que é Cristo, né? E uma só verdadeira. Então, o corpo é a igreja. Cristo é a cabeça da igreja, que ele adquiriu com seu próprio sangue, que é a única e verdadeira igreja de Deus. Igreja de Deus. A igreja de Deus não é 4 paredes, eu vou enfatizar isso de novo. A igreja de Deus não é 4 paredes. Não é 4 paredes. A igreja de Deus é o povo que se batiza nela verdadeiramente, que recebe a doutrina de Cristo, os mandamentos de Cristo, se batiza, se lava, se redime, está fazendo o que é certo dentro da doutrina de Cristo. E quando entram dentro de 4 paredes, quando entram dentro de 4 paredes para orar, louvar e ouvir a doutrina de Cristo, aí está a igreja de Deus, né? A igreja de Deus está dentro daquelas 4 paredes reunidas, né? É assim que é formada a igreja de Deus. Não as 4 paredes que é a igreja de Deus, mas o povo que está seguindo a verdadeira doutrina, o verdadeiro mandamento, é batizado no verdadeiro batismo dentro da verdadeira igreja. Então, quando esse conjunto todo está reunido, ali é a igreja de Deus. O local que eles estão ali reunidos é apenas um local para eles se reunir. E colocamos a placa na frente, Igreja de Deus, para identificar o local onde a igreja de Deus vai estar. Não é que aquilo ali seja, é onde a igreja de Deus vai estar, né? Tem 4 paredes? Tem o nome Igreja de Deus? Tem, mas ali não é a igreja de Deus. Ali é o local onde se reúne a igreja de Deus, onde o povo se reúne na igreja de Deus. Quem? Cristo. Cristo é a igreja de Deus. Ele é o corpo da igreja. Nós somos os membros, né? Nós somos um membro do corpo da igreja de Deus, né? Então, o prédio não é a igreja de Deus, apenas um local onde a igreja de Deus se reúne, só, né? Agora, está escrito dessa forma, na frente do prédio, Igreja de Deus, membros internacional, porque é no mundo inteiro, né? É no mundo inteiro. Porque quando os apóstolos morreram, essa igreja de Deus não prevaleceu. Quem prevaleceu foi as de Satanás, porque ele criou religião para enganar o povo. E a religião criou várias igrejas falsas para enganar o povo. Depois, com muitos anos depois de 1000 anos, acho, ou mais de 1000 anos, foi que veio surgir a igreja de Deus novamente para demonstrar o povo que está nas igrejas falsas. Por quê? Eu vou falar isso eu sou membro da igreja de Deus, no resto da dúvida. Os meus superiores, né? Os meus superiores,
pode até querer ser contra mim, o meu comandante, porque toda igreja tem um comandante, né? Então, o meu comandante dentro da igreja de Deus pode até dizer que eu estou falando bobagem, que a igreja de Deus não ensina dessa forma. Mas, o que eu quero dizer é que a igreja de Deus, né, é todo mundo reunido. É todo mundo reunido, louvando, orando, né, e ouvindo a sua palavra. Não é as quatro coisas. Eles pregam dessa forma. Eu estou falando mais explicitamente. Né, porque a igreja de Deus não é quatro paredes. Né, a igreja de Deus é quando nós, membros, estão reunidos nela. Dentro daquele local se encontra a igreja de Deus. E nós, como membros, estamos com ela lá. Quem é? Cristo. Né? Cristo. Né? É assim, eu não quero ofender os meus pregadores, né? Mas eu estou enfatizando dessa forma assim, porque eu acho que deve ser dessa forma. Né? Nós, membros da igreja de Deus, reunidos em um local, orando, louvando e ouvindo a doutrina de Cristo, nós somos membros reunidos na igreja de Deus, que é Cristo que está ali pregando para nós. O homem está falando da Bíblia ali para nós, a verdade, né? Sem engano. Então, ali é como se fosse Cristo falando para nós, porque ele está falando, não é a palavra dele, é a palavra de Deus, é a palavra como Cristo está fazendo aqui. Cristo aqui está fazendo, falando, executando milagre, falando e tudo, mas não vem de Cristo, e sim de Deus. Da mesma forma, é nós reunidos na igreja de Deus. Então, nós somos membros, estamos reunidos, tem uma pessoa falando, né, a doutrina, os ensinamentos que Cristo deixou para nós. Então, nós somos membros, estamos reunidos na igreja de Deus, que é Cristo. E Cristo está falando para nós, porque é na igreja. Agora, só que a pessoa que está falando, ele não está fazendo como Cristo também. Ele não está fazendo pela sua mente, né? Ele não está falando pela sua vontade, mas pela vontade de Cristo. Está entendendo o que eu quero dizer? É dessa forma. Né? Então, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Cristo está falando para esse povo judeu aí, para os escribas, para os judeus, para os fariseus, que Cristo vem resgatar e ele não quer aceitar essa verdade que Cristo está dando, né? Eles estão criticando, estão querendo matá-lo por conta disso. E ele está dizendo, se vocês verdadeiramente creem em mim, vocês têm que obedecer. E aí verdadeiramente vocês serão o meu discípulo, né? E vocês sendo meu discípulo, vocês vão conhecer a verdade. E a verdade vai libertar vocês de quê? Das práticas que vocês estão praticando aí nesse tempo agora. Que é adultério, matando, roubando, enganando. É isso que o povo de Deus está fazendo aí, porque eles foram para a legião do mal, né? Responderam-lhe, somos descendência de Abraão. O povo da tribo de Judá está falando. O povo israelita que estão aí no culto também está ouvindo Cristo falar. Eles estão dizendo, a gente é descendência de Abraão, porque Jacó veio lá. Isaac, Jacó, Abraão, né? Tudo é descendência, né? Foram para o Egito, resgatados, porque se perderam lá. Depois vieram para fora, se perderam e agora se perderam muito mais, porque eles não querem aceitar a nova lei, né? Eles estão na lei de Moisés e não estão seguindo, estão fazendo do jeito dele lá. Pegando os dízimos para ele, criando as suas fazendas com o que recebe do povo, porque o dízimo dessa época aí não é dinheiro, né? É comida, e gado, e boi, vaca, bezerro e tudo, eles estão pegando e fazendo fazenda para eles, né? Não está dando mais o povo, a viúva, nem os jovens. Aí eles estão respondendo agora a Jesus. Somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém, como dizes tu, sereis livres. Porque eles estão na lei de Moisés ainda, né? Esse povo aí. Se esses são o que ainda está seguindo, porque 10% ainda está firme na lei de Moisés. Só os 90% que não estão seguindo. Então esses que estão retrucando Cristo aí, deve ser uns desses 90%, né? Deve ser esses dos 90%.
nunca servimos a ninguém, ele está dizendo, né? Então, se esse está dizendo que é descendência a Abraão e nunca serviu a ninguém, então ainda são aqueles 10%, né? São os 10% que ainda está na lei de Moisés. Aí eles estão perguntando, como diz tu, seremos livres, né? Porque ele está dizendo que não está servindo os deuses, né? Eles estão dizendo aqui, né? Que são desses e nunca servimos a ninguém, que é os deuses, né? Então, provavelmente isso aí faz parte dos 10% que ainda seguem a lei de Moisés, mas não querem aceitar, né? A nova doutrina, a nova lei. Por isso eles estão falando essas coisas, né? Como dizes tu, seremos livres? Respondeu-lhe Jesus, em verdade, vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado, né? Então, eles estão sendo pecadores, mesmo estando na lei de Moisés, eles são pecadores. Porque Cristo está dizendo para ele, olha, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, né? Porque a casa não é dele, a casa é do dono. O filho fica para sempre, né? Então ele está falando, o servo, né, não fica na casa, não fica para sempre em casa. O filho fica para sempre. Está fazendo entre eles dois, porque eles não estão na casa de Deus mais. Por isso que Cristo está falando dessa forma. Ó, o servo não fica para sempre em casa. Está falando da casa de Deus. O filho fica, né? Quer dizer, o filho fica no reino de Deus, fica no templo, porque ele está em todo lugar, no reino de Deus, na casa de Deus, né? Estamos falando da casa de Deus. A casa de Deus é a igreja de Deus, né? A casa de Deus é a igreja de Deus. Ele está dizendo que o filho fica para sempre. Por que está falando isso? Porque ele próprio é a casa de Deus, ele próprio é a igreja de Deus, Cristo, né? Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele está falando para ele, se eles quiserem que Cristo os liberte de seus pecados, está falando assim para vocês entenderem. Se ele está falando, é dos pecados dele, ó. Se, pois, o filho vos libertar de quê? Dos pecados dele, dos pecados que eles andam cometendo, ele será livre. Mas para ele ser livre, ele tem que acreditar na nova lei de Cristo, nos mandamentos, na doutrina e cumprir, né, para poder ser livre. Da mesma forma, é nós nos dias de hoje, né? Para nós sermos livres da escravidão do pecado, ser liberto, né? Temos que seguir a doutrina de Cristo, os mandamentos de Cristo, tem que seguir, cumprir, tem que ter o amor puro, tem que perdoar sempre, tem que não ter inveja, não ter contenda, não roubar, não matar, não adulterar, não enganar, e etc, e etc, e etc. Tem que fazer essas coisas para ser livre. Livre de quê? Da legião do mal, da legião do pecado, né? Porque ela está aí oferecendo tudo quanto é de bom para a pessoa não sair de lá, né? Oferece bom emprego, né? Oferece uma boa venda, oferece até uma boa plantação, que vem de Deus essas coisas. Deus deixa essa coisa acontecer. Primeiramente, Deus deixa tudo acontecer. Deus deixa que um ladrão roube, que se Deus não quisesse, ele é da legião do mal. Se Deus não quisesse, ele não deixava, né? Deus deixa e Satanás faz com que aquele roubo, Deus deixa que o ladrão roube e Satanás faz com que aquele roubo saia perfeito, que aquela pessoa roube e saia tranquilo, sem nenhuma, vamos dizer assim, sem nenhuma perseguição. Para quê? Para que essa pessoa continue roubando e servindo a legião do mal, servindo a Satanás. A mulher que vai botando gaia no marido, né? Ela está botando gaia, está se dando bem, está achando bom, porque Satanás está deixando que, arrumando o jeito dela fazer isso. Porque
porque é de bom grado para ele. Satanás é um Deus do mal, né? Então, ele vai fazer de tudo para que essa mulher adúltera fique lá botando gás, não venha para a legião de Deus. Porque se ela vier para a legião de Deus, ela vai deixar de fazer essas coisas, né? Como todos os outros. Vai deixar de roubar, de beber, de enganar, etc, etc. Porque na legião de Deus, Deus não permite abominações a ele. Tem que seguir ele fielmente, dentro da doutrina que ele mandou por Cristo. Dentro dos mandamentos que ele mandou através de Cristo, né? E quando nós batizamos dentro da verdadeira igreja, nós não lavamos dessas porcarias todas, né? Não é que Satanás não venha nos tentar. Ele não foi tentar Cristo, né? Não foi tentar outros. Satanás está ali ao todo tempo tentando tragar o povo de Deus dentro da legião de Deus. A legião do mal, o dever dela é tragar a legião de Deus. E o dever da legião de Deus é pegar os que estão na legião do mal e trazer para cá, para o lado do bem. Tirar do mal e trazer para o bem. Esse é o propósito dos legionários de Deus, dos soldados de Deus dentro da sua legião. É resgatar os legionários que estão na legião do mal, tentar resgatá-los. Como é que nós devemos fazer isso? Nós não devemos fazer isso só dentro de quatro paredes, não. Não. Se nós temos a doutrina verdadeira, nós temos que falar para todos, embora que nós apanhe, embora que nós morra, né? Embora que nós leve bufetada, porque Cristo sofreu, né? Para salvar esse povo que Deus deu a ele. Né? Deus deu esse povo para Cristo, para resgatá-lo, porque ele estava fazendo essas coisas, né? E que foi que Cristo levou? Morte, chicotada, apanhou, foi pregado, morreu, crucificado. Por quê? Por conta da doutrina que ele estava deixando. Porque o povo da legião do mal se voltou contra ele. Porque a legião do bem estava tentando resgatá-lo. E a legião do mal também é muito poderosa, né? Mas Deus deixou tudo isso acontecer para que o povo da legião do bem veja o quanto Deus é tão maravilhoso. Ambas. A legião do mal sabe quanto Deus é maravilhoso, mas Satanás não deixa o seu povo vir para a legião de Deus. Satanás não quer deixar, né? Os que estão dentro da legião de Deus verdadeiramente, seguindo a doutrina e os mandamentos de Cristo, que foi Deus quem mandou Cristo falar, né? Satanás está ali, ó, querendo pegar a todo custo. Eles vai armar tantas armadilhas para cima da pessoa, que às vezes a pessoa cai, não resta dúvida, cai em armadilha que ele prepara. Ele prepara uma mulher bonita na sua frente para você se embelezer. Você é um servo de Deus, fiel, mas bota ali. Se você não tiver perseverança no vigiar, você cai. Você cai. Porque a legião do mal, a legião de Satanás trabalha para tragar a legião de Deus, para pegar o povo de Deus, como fez aqui, né? Deus deu esse povo que era dele para Cristo resgatar. Deus deu esse povo a Cristo aqui para resgatá-lo, mas ó, eles não quiseram, vão matar Cristo. Da mesma forma, somos nós, né? Da mesma forma, somos nós. Nós podemos morrer, nós podemos levar um tiro, nós podemos apanhar, né? Pode levar a bufetada. Por quê? Porque nós estamos falando da verdade, da doutrina de Cristo. Nós estamos ensinando. E o nosso dever não é ensinar só dentro na igreja. Nosso dever não é ensinar na igreja. Porque Cristo disse, Deus mandou que fizesse discípulo. E o nosso dever é fazer discípulo. Agora, nós não devemos se exaltar, se glorificar por fazer isso. Não, a gente vai sutilmente ensinar, tentar tirar ele da legião do mal para a legião do bem, fazendo como Cristo fez, não se exaltando,
não dizendo que ele é o próprio Deus, que ele é o próprio Filho, e etc, e etc. Né? Fazendo, curando, né? E dizendo que não é ele que está fazendo essas coisas, que é para não ter exaltação. Né? Então nós temos que ser discípulo humildemente, secretamente, mas com a verdade sempre, para tentar tirar o povo da legião do mal. Em cada esquina, em cada rua, devemos fazer isso, sempre. Se nós temos a oportunidade, né, não é que nós saiamos por aí fazendo isso à torta e à direita, não. Isso é quando nós temos uma oportunidade de chegar para uma pessoa que está na legião do mal e dizer para ela dessa forma: fulano, olha, Deus deu assim, 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 assim. E que você está assim, 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 que você não terá salvação dessa forma. Mas se você fizer assim, 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 você tem vida eterna. Se você continuar assim, 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 você vai para o lago de fogo. Olha, muita gente, a maioria, eu vou falar a maioria porque nos dias de hoje, eu estou falando a maioria é a maioria porque a legião do mal, a legião de Satanás prevaleceu aqui em Cristo, era 100%, só se aproveitou 10%, mataram Cristo por conta dessas coisas. Ficamos nós para agora, nos dias de hoje, né? Da sequência, pode acontecer o que aconteceu com Cristo, não crucificado, porque no dia de hoje não tem esse negócio de crucificar, mas nós podemos morrer por conta da verdade. Seremos salvos? Seremos, porque nós estamos mostrando aquilo que o Pai mandou fazer. Cristo deu a ordem, né? Cristo obedeceu a ordem do Pai, deu a ordem para nós, né? E nós estamos executando em nome de Cristo, né? Que foi mandado pelo Pai. Deus mandou o Filho está mandando nós, né? Deus mandou o Filho está mandando nós. Então nós temos o dever de fazer aquilo que Cristo fez, né? Se possível, até morrer. Está na Bíblia isso, né? Se possível, até morre por causa dessa verdade. Mas aquela pessoa que está na legião do mal, quando vem escutar a verdade, ele vai querer matar você, vai querer, quase apanha, quase leva uma peixeirada desse tamanho assim, de uma igreja católica. Quando eu fui falar a verdade para ele puxou uma lapa de peixeira, tinha bem umas 12 polegadas, ele disse: olha, sai daqui que foi Satanás que me mandou, porque eu estava expondo a verdade. Ele era como um irmão meu, né? Ele era como um irmão. Mas quando eu cheguei, eu também era como ele, não resta dúvida. Eu era católico como ele. Quer dizer, por pouco tempo, porque eu nunca fui de seguir religião. Não, eu nunca fui de seguir religião. Mas na época eu trabalhava de pedreiro e fui fazer um serviço numa dessas igrejas católicas. E lá eu acabei indo nessas igrejas. Eu já não ia nas igrejas evangélicas, porque eu sabia que o povo das igrejas evangélicas era igreja falsa, eu já sabia disso. Que as igrejas eram falsas e que seus pastores só pregavam por interesse próprio. Isso eu já sabia, eu não tinha conhecimento da verdade nenhuma, mas eu já entendia a respeito de dízimo, que era enganação, etc, e etc, que os pastores só pregavam para seu interesse e o interesse de seu líder, do seu líder, eu já sabia disso. E eu fazendo um serviço na igreja católica, aconteceu isso. Deu até ir lá um mês, foi 2, passei. Mas, vendo isso, eu conheci depois a verdadeira igreja, né? E foi aí que eu aprendi a verdade. E essa verdade eu passo para os que estão na legião do mal. Eu estou fazendo esse vídeo aqui, é para o povo da verdadeira igreja? Não. Eu quero que o povo da igreja verdadeira veja esse vídeo e espalhe também, né? Espalhe para que o povo da legião do mal veja
para que ele se converta para a legião do bem. O meu intuito é esse, porque não é só estar em um só lugar, não, porque nós devemos espalhar mesmo. Eu acho que todos os irmãos da igreja deveriam criar um canal, uma página e espalhar também. Eu acho isso. Mas se seu líder que comanda não quer deixar, quer que seja só eles ali, eu também não posso fazer nada, né? Não posso fazer nada, porque vocês devem seguir a obediência a Deus, não a obediência de homem, eu acho. É o meu ponto de vista, não quero ser contra ninguém, né? Aí nós devemos obedecer o que Deus manda fazer, pregar a sua doutrina. Porque se uma parte é pouca, outra parte pode expandir também, de outra forma. Eu estou só lá dentro da igreja, eu não posso falar para outro, só se eu for casualmente, mas eu aqui na rede eu posso falar para milhões de pessoas, né? Se elas quiserem acreditar, muito bem, se não quiserem também, muito bem. Eu não estou fazendo mal a ninguém, eu não estou fazendo mal à igreja de Deus por estar fazendo esses vídeos, porque eu estou pregando também a igreja de Deus, né? Que é verdadeira e única, né? Entenderam isso? Vocês entendem, né, meus amados irmãos? Ora, o servo não fica para sempre na casa, o filho fica para sempre. Porque o filho está dizendo para si, porque ele próprio é a casa, né? Ele, Cristo próprio, é a casa, né? E o servo não fica, porque ele pode ir para outra casa, como os dias de hoje, tem muitas casas falsificadas, mas tem, né? Tem muitos pastores falsificados, mas tem. Porque é o único pastor? É Cristo. Qual é a única casa? É Cristo. Qual é a única igreja? É Cristo, né? Qual a única doutrina? É Cristo que deu. Qual o verdadeiro mandamento? Cristo também que deu. Através de quem? Do seu Pai, através de Deus. Por isso que tudo é de Deus. Tudo é de Deus, né? Cristo apenas executou e continua executando através da sua doutrina que ele deixou aqui nessa linda Bíblia que eu estou lendo para vocês, né? É isso, né? Então, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, né? O Filho é Cristo, né? Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, né? Que era o povo de Deus, está procurando matar, eles se desviaram para a legião do mal. É como o povo hoje, eles se desviaram da verdadeira igreja e foram para igrejas falsas, creem em doutrina de homem e mandamento de homem. É o que está acontecendo no dia de hoje, né? Como é que eles vão obter salvação dessa forma? Da mesma forma eles aí, eles vão ser rejeitados, eles são rejeitados. Eles rejeitam a Cristo e vão ser rejeitados também. Porque a minha palavra não entra em vós, né? Não está entrando. Cristo está dando a sua nova lei, sua nova doutrina, mas não está entrando nos corações dele. Nos dias de hoje também, nós estamos falando, eu estou falando essa verdade agora aqui, não é para a igreja de Deus, eu estou falando para aquele que está fora da igreja de Deus, para aqueles que estão na igreja falsa, né? Eu estou lendo aqui, não é para o povo dentro da igreja de Deus, porque eles já sabem da verdade, né? Eu estou falando para aqueles que estão na igreja falsa, né? Para aquele que está na legião de Satanás, né? E eu estou ensinando o que é a legião de Deus, né? Para esse povo, né? Então, Cristo está claro aqui, ó. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo, procurais matar-me. Por que eles estão procurando matar Cristo? Porque ele não está acreditando nessa doutrina que ele está dando. Não está. Da mesma forma, eu falando aqui agora, para de uma falsa igreja, né? Como eu falei agora há pouco, que o cara puxou uma peixeira para me matar, porque eu estava falando a verdade para ele. Da mesma forma, um tempo desse também, eu quase apanho de uma da Assembleia de Deus aqui de Pernambuco. Vou rasgar o verbo de um da Assembleia aqui de Deus, né, de Pernambuco, do pastor Ailton, um legionário dele, da Legião do Mal. Eu falando a verdade para ele, ele quase dava em mim, ele mandou desaparecer de perto dele, porque eu estava pregando Beelzebul, ele falou dessa forma. Ele até falou que o irmão que estava me ensinando, que era o irmão L, né, que me ensinou, ele disse, quem te ensinou foi Beelzebul, né? Que Deus tenha misericórdia, né?
falou isso para mim. Por quê? Porque eu estava falando nessa conversa entre eu e ele, eu estava falando do dízimo, né? Mostrando a verdade do dízimo. Que dízimo não era para ser cobrado, que dízimo fazia parte da lei de Levi, e que hoje a contribuição é voluntária, tem que ser de coração para aqueles que são batizados na verdadeira igreja, na verdadeira doutrina, no verdadeiro mandamento, com amor puro em seu coração, etc, etc. O quê? Ele ficou brabo. Foi. Isso foi um irmão lá da Igreja Assembleia de Deus aqui de Pernambuco, né? É que o seu líder é pastor Ailton, né? José Alves. Esse camarada quase dá em mim, quase, porque eu estou sendo contrária à doutrina de homem que ele recebeu, o mandamento de homem que ele recebeu, né? Ele não recebeu o mandamento de Cristo, não. Ele está seguindo o mandamento de homem, porque a lei de Moisés não está mais em vigor, né? Mas as igrejas falsas, dos falsos pastores, estão seguindo essa regra, por quê? Porque é rentável, né? Eles lucram mais, são igrejas comerciais, né? São um povo comerciante da palavra de Deus. Essa própria igreja faz congresso, né? Faz campanha, e etc, etc. Eu vi um congresso dele que desculpe eu estar falando de vocês, né? Me desculpe, me perdoe, eu não estou aqui para criticar ninguém, não. Não quero criticar, não quero defamar ninguém, não quero julgar, jamais eu tenho esse direito. Mas eu estou relatando uma verdade que aconteceu comigo, que eu vi com esses olhinhos que a terra há de devorar, né? Que é coisas muito falsificadas, você fazer um congresso em várias cidades, aquele multidão de um palco bem bonito, né? Meio mundo de cadeira, e na hora da arrecadação, olha, é cabra feito formiga, não tem um formigueiro quando está carregando o alimento para estocar. Da mesma forma, essa igreja é a Assembleia de Deus, aqui em Pernambuco, que o presidente dela é pastor Ailton. Olha, ele faz congresso nas cidades, e é um formigueiro de gente com um alforjezinho, que é uma varinha com um bisaquinho na ponta. É feito um formigueiro. Eu estou dizendo isso porque esses olhinhos aqui viram essa heresia. Não é um absurdo uma coisa dessa? Vamos pregar a palavra. Quem tem contribuição? Tem. Porque próprio Cristo recebia contribuição. Cristo pregava de graça. Não é que Cristo pregava de graça. Ele recebia contribuição. Ele e os apóstolos recebiam contribuição. Recebia. Lá no templo tinha contribuição. Quando ele andava também tinha, né? Porque os apóstolos precisavam de comer. Mas quando a primeira vez que ele mandou os apóstolos, e eu estou esquecendo o nome da cidade que ele mandou os apóstolos descalços, com a roupa só do couro, que não levasse bolsa com comida, que não levasse alforje, que é o que arrecada. Quando Cristo mandou eles pregar, mandou eles sem nada. Mandou eles ir sem nada. Até descalço eles foram pregar, e para não levar alforje, não levaram bolsa, só a roupa do couro e a doutrina que Cristo mandou dar na mente. Somente. Foi tudinho, Cristo mandou. E depois Cristo fala para ele em uma ocasião, olha, quando vocês foram naquele tempo que eu mandei vocês pregar, que vocês não levassem nada, só a roupa do couro, faltou alguma coisa para vocês? Comida, água, dormida, faltou? Ele disse não. Por que não faltou? Porque o povo para quem ele pregou e aceitou a verdade, deve de comer a ele, deve de beber, deve de dormir, tá entendendo? Por isso. Mas hoje a ganância é muito grande. Antes de Cristo chegar, essa ganância já existia, né? Antes de Cristo chegar, essa ganância já existia. O povo começaram a criar templos de ídolo, né? De deuses, de estátua. Só que evoluiu. Ela foi a primeira a evoluir. Esse povo da legião de Satanás, que assim, logo em seguida introduziu religião, e essa religião, depois da igreja de Deus que parou no tempo um pouquinho, né?
Quem foi que seguiu? A igreja dos ídolos, que hoje os ídolos são chamados de santos. Em cada cidade tem 2, 3 igrejas com o nome de santo ou de santa. Essas igrejas vêm lá de trás, lá antes de Cristo, né? Essas igrejas vêm de lá, né? Que era o povo de Satanás, que inventou religião e eles modernizaram, né? Modernizaram. E todas essas igrejas evangélicas falsificadas que existem nos dias de hoje são filhas dela. São filhas dela. Por quê? Só existe um corpo, um batismo, uma só fé, uma só igreja, é a igreja de Deus que Cristo adquiriu com seu próprio sangue. Ela está existindo nos dias de hoje. Essa igreja está existindo. Chama-se Igreja de Deus, Membros Internacional. Não é que não tenha outra igreja de Deus, tem outras igrejas de Deus, mas é falsa. É igreja de Deus pentecostal, igreja de Deus fulana de tal, tem, mas é falsa, porque eles estão trabalhando por ganância, por dinheiro também, né? Se faz uma coisa, mas não faz outra. Então, nós da igreja de Deus fazemos e cumprimos a doutrina de Cristo, né? É isso, né? Seguindo, bem seis que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em seus corações, né? Eu falo do que vim junto de meu pai, e vós fazeis o que também viste junto de vosso pai, né? Que eram os antigos. Responderam e disseram, nosso pai é Abraão, eles disseram, né? E porque Abraão, que era Abrão anterior, foi Deus quem achou ele digno de dar sequência à legião de Deus. Foi Abrão e em seguida Abraão, porque Deus tornou o nome dele Abraão. Deu Isaac, deu Jacó, né? E Jacó foi quem expandiu o povo israelita, que é esse povo que se afastou de Deus, né? Que Deus deu a Cristo para resgatar. Então, eles disseram, nosso pai é Abraão. Jesus disse, se fosseis filhos de Abraão, farei as obras de Abraão, porque Abraão era homem justo, é o pai da fé, porque ele teve fé em Deus quando ele foi sacrificar Isaac, né? Tem fé maior do que essa? Botar seu filho em uma coivara para queimar? Por amor de Deus, não tem. Então ele é o pai da fé por conta disso, né? Ele acreditou, ele teve fé em Deus, né? E foi queimar seu filho, né? Lá. Por conta disso, ele deu sequência à legião do bem. Mas agora procurais matar-me, né? Porque Abraão não vai fazer essas coisas, querer matar as pessoas, querer roubar as pessoas, adulterar as pessoas. Não, ele não faz isso, porque ele é um homem de Deus, né? Mas agora procurais matar-me a mim, homem, que vos tem dito a verdade, que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isso, né? Abraão não recebeu doutrina. A única doutrina que Abraão recebeu para fazer foi a circuncisão. Ele disse, olha, Deus disse para Abraão, seja fiel a mim, e todo aquele que andar contigo seja circunciso, né? Seja filho teu, seja comprado teu, tem que ser concisado, tem que ser circuncisado. Esse foi o mandamento dado para Abraão. O único mandamento dado a Abraão foi a circuncisão, né? Aí Cristo está dizendo assim, vocês, né? Não faz a verdade de Deus, né? Que tem ouvido. Abraão não fez isso não, né? Vai fazer as obras de vossos pais. Disse-lhe, pois, nós não somos nascidos de fornicação, temos um pai que é Deus, né? Disse-lhe, pois, Jesus, se Deus fosse o vosso pai, certamente me amareis, pois que eu sei e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas ele que me enviou, né? Eles estão se achando que é filho de Deus,
mas no pecado não são. Né? Se Deus fosse, Cristo está dizendo, se Deus fosse o vosso Pai, certamente amaria eu também, pois que eu saí e vim de Deus. Eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Porque não entendeis a minha linguagem, por não poder ouvir a minha verdade, a minha palavra. Né? Eles não estão aguentando ouvir essas verdades, essa palavra que Deus mandou falar para o seu povo, né? Que são rebeldes. Vós tende por pai o diabo, né? Porque Cristo está dizendo para esse povo israelita, para o povo da tribo de Judá, que foi o povo dado por Deus para Cristo resgatar. Esse povo aí foi um povo dado por Deus a Cristo, né? Que era rebelde, para Cristo resgatá-los. Porque eles eram de Deus, né? Eles seguiam a lei de Moisés, faziam tudo certinho. Mas os homens introduziram coisa na mente deles e eles se bandearam para a legião do mal e foram atrás da ganância. Todos eles. Por isso que eles são do diabo. O pai dele é o diabo e não Deus. Cristo está falando isso para ele. Vós tende por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Né? Cristo está falando dessas coisas porque esse povo que Cristo veio resgatar estão na legião do mal, estão na legião de Satanás. Né? O Deus dele aí é Satanás. Né? Eles abandonaram a legião de Deus que veio de Abraão até aí. Eles abandonaram. Por isso que Cristo está falando para eles, né? O povo israelita, os da tribo de Judá, muito rebelde de todos os outros, está falando essas coisas para ele. Que foi um povo que Deus deu a Cristo, para Cristo resgatar, né? Porque os profetas não conseguiram, que foram enviados por Deus, não conseguiram. E Cristo também não vai conseguir, porque o diabo, a legião do mal, vai prevalecer aí. Vai prevalecer. E Cristo está falando, vocês, né? Vocês estão seguindo o seu pai, que é o diabo, e quereis satisfazer os desejos dele, do vosso pai. Ele foi homicida, porque estão matando, estão roubando, estão enganando, estão adulterando, estão farrando, estão se prostituindo. Todo esse povo dessa época aí está fazendo essas coisas como o povo de hoje, que estão na legião do mal. Né? Então, ele é homicida desde o princípio e não se firmou na verdade. Né? Ele veio, foi expulso lá do céu, porque ele foi querer ser mais do que Deus. E veio para cá e pegar o povo que Deus tinha criado. Porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque ele é o pai da mentira. Né? Porque ele é mentiroso e pai da mentira. Isso é o diabo, né? Por isso que ele faz tudo para ganhar o povo da legião de Deus. Mas porque vos digo a verdade, não me credes, né? Então é isso que acontece. Até nas falsas igrejas. Porque as falsas igrejas vêm da religião que a legião de Satanás inventou para enganar o povo que é da legião do bem, da legião de Deus. Né? Aí eles pensam que estão na legião de Deus, mas não. As igrejas falsas, os falsos pastores são da legião de Satanás, que inventou religião, e essa religião criou milhões de igrejas falsificadas para tentar enganar o povo, para que eles não permaneçam na legião de Deus, mas na legião de Satanás. Estou falando mentira? Não, não estou. Né? Vocês querem acreditar em mim? Não quer? Não acredito. Quer acreditar? Acredito. Mas eu estou falando a verdade. Né? Então ele diz, mas porque vos digo a verdade, não me crê, né? Não crê em mim. Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não crê? Né?
quem dentre vós me convence, está falando Cristo. Se vocês me convencer de pecado, né, nem Satanás convenceu, o povo vai convencer de pecado? Não vai. E se vos digo a verdade, porque vocês não creem, né? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus, né? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus, porque esse povo que era de Deus, que Cristo veio resgatar, eles não são mais de Deus, eles são de Satanás. Eles estão servindo a legião de Satanás, por isso que Cristo está falando essas coisas. Que quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Eles não são mais. Esse judeu, o povo israelita e todos os outros que abandonaram de seguir a lei de Moisés, eles estão todos na legião do mal. Eles que criaram as suas igrejas, seus templos, né? Estão pegando o dízimo do povo para se enriquecer, né? Não está dando de comer a viúva, nem os órfãos, né? Nem os verdadeiros sacerdotes que tem, não está fazendo isso. Por isso que Deus está exortando, Cristo está exortando esse povo dessa forma, né? Que ele não escuta mais, eles deixaram de escutar a palavra de Deus, que era a lei de Moisés. Agora que Deus mandou outra palavra para ele, outra doutrina, outra lei, eles também não querem. Eles não escutam, porque não sou de Deus, né? É nos dias de hoje também. Se eu chegar para pregar para uma pessoa que está na legião do mal, ou que está dentro de uma falsa igreja, ele não vai querer acreditar em mim, ele vai querer dar em mim. Mas é o meu dever de falar a verdade para ele. Doa, vai doer? Dói, né? Vai achar ruim? Vai. Mas é a verdade, é o que Cristo está falando para esse povo aqui. E é o que devemos fazer. Chegar junto do pecador e dizer a ele, você está em pecado, por isso, mas ele vai dizer para você o quê? Você não pode me julgar. Você está me julgando. É o que ele vai logo dizer. Seja uma pessoa da falsa igreja, ou seja uma pessoa que não está seguindo a Deus, não está em igreja nenhuma, você vai dizer. Ele vai dizer para você que você está julgando ele. Mas você tem que mostrar dentro da Bíblia que julgamento você está dando para ele, né? Como aqui, né? Cristo está dando julgamento a esse povo já, porque eles estão lá em Satanás, então não quer ouvir a palavra de Deus. Por quê? Ele não quer ouvir a palavra de Deus, porque eles são de Satanás, né? E aquele de Satanás tem que ouvir a palavra de Deus. Se ele receber, ele vem para a legião, senão ele continua na legião de Satanás. Qual é o destino? Quem vem para a legião de Deus, vida eterna. Quem continua na legião do mal, lago de fogo, né? Lago de fogo. É isso que acontece, né, com todos. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe, não dizemos nós bem que és samaritano, né? Um minutinho só aqui, eu estou em falta. Né? Responderam, pois, os judeus e disseram, não dizemos nós bem que és samaritano e que tens demônio, né? Ele respondeu que Cristo é um endemoniado, né? Jesus respondeu, eu não tenho demônio, antes honro a meu Pai e vós me desonrais, né? Esse povo que era de Deus está desonrando a Cristo e desonrando a Deus, né? Porque eles estão na legião do mal. É como as igrejas falsas de hoje. Eles estão na legião de Satanás, na religião de Satanás, enganando o povo. Eu não busco a minha glória, né? Há quem a busque e julgue. Em verdade, né? Em verdade, vos digo que, se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Que palavra é essa que devemos guardar? A doutrina de Cristo, os
mandamento de Cristo, fielmente, né? Sem desobedecer, porque a desobediência é o castigo da perdição, é a desobediência. A desobediência às palavras de Deus, às vozes de Deus, é a perdição. Por isso que Eva e Adão morreram. Eva e Adão morreram para Deus por causa da desobediência. Naquela época de Eva e Adão, não tinha lei, né? Não tinha mandamentos, mas Deus deu uma ordem para eles: não comereis da árvore do conhecimento do bem e do mal, que é as duas legiões, né? Conhecimento do bem é a legião do bem, conhecimento do mal é a legião do mal. Eles desobedeceram e morreram para Deus, né? Morreram, perderam a salvação, porque desobedeceu. Nos dias de hoje é da mesma forma. Se você desobedece a doutrina de Cristo, os mandamentos de Cristo, por conta do pecado, você está morto para Deus também. Você não terá salvação. Mas Deus nos dá a chance de que, quando nós estamos no pecado, que nós nos arrependemos de fazer essas coisas verdadeiramente, com amor próprio e puro a Deus, para que Ele nos perdoe, né? Para que Ele nos perdoe, que nós seja redimidos dos pecados, lavados, batizados, para depois nós ter achado graça em Deus, para receber o batismo no Espírito Santo e fogo e ter a vida eterna. Porque se não for assim, você vai para o lago de fogo também. Eu irei, se não for assim. Eu irei, você vai, qualquer um vai. Se desobedecer a Deus, você perde a vida eterna. Você morre para Deus. Você vai viver para Satanás, no lago de fogo. Em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte, né? Quer dizer, guardar no coração a doutrina, os mandamentos de Cristo, não doutrina de homens, nem mandamentos de homens, né? E obedecer, porque se não obedecer, nada serve. Disseram-lhe, pois, os judeus: agora conhecemos que tens demônio mesmo, né? Agora conhecemos que morreu Abraão e os profetas, e tu dizes: se alguém guardar minha palavra, nunca provará a morte, né? Eles não estão entendendo o que é que Cristo está falando. És tu maior do que o nosso pai Abraão, que morreu? Porque ele sabe que Abraão seguiu Deus. Ele sabe que Abraão era fiel, né? Mas morreu na carne. Mas o que ele está entendendo é que Abraão vai ter vida eterna no último dia. Eles não estão entendendo isso. Eles não estão entendendo isso. Que Abraão vai ter vida eterna ainda, né, quando ressuscitar. Eles não estão entendendo ainda. Quando Abraão receber o batismo no Espírito Santo e fogo. Eles não estão entendendo isso ainda, né? Nosso pai Abraão que morreu. E também os profetas morreram. Que te fazes tu ser? Quem faz tu ser, Cristo, né? Jesus respondeu: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual dizeis que é vosso Deus. Então, Cristo não se exalta, não se glorifica, porque Ele apenas está executando o que Deus mandou Ele fazer, né? Mas nos dias de hoje, eu tenho o título de pastor, eu vou para as esquinas orar, eu vou para as esquinas pregar, porque eu sou pastor. Tem muito isso por aí, não tem? E isso é abominação. Porque, além de ser um pastor falso, segue uma falsa igreja e prega mentira. E vós não conheceis mais mas eu conheço. E se disser que
o não conheço, serei mentiroso como vós. Cristo dizendo para ele, se dizer que não conhece Deus, ele está mentindo, né? É mentiroso como eles, né? Que está dizendo que crê em Deus, mas não crê. Que não quer em Cristo, não quer crer em Cristo, né? Mas conheço e guardo a sua palavra, porque toda palavra que sai da boca de Cristo vem de Deus. Abraão, vosso pai, exultou por ver meu dia, e viu e alegrou-se. Disseram-lhe, pois, os judeus, ainda não tens, né? Ainda não tens 50 anos e viste Abraão. Ele nem não entende, né, que Cristo veio do céu, que Cristo tem o poder de Deus, né? Que Cristo é a sabedoria de Deus e que Cristo pode ver tudo, né? Ele está dizendo, ainda não tem nem 50 anos. Como é que tu visse Abraão? Que Abraão teve o seu primeiro filho com 100, né? Aí ele está falando essas coisas para Cristo. Oxe, tu não tem nem 50 anos, está dizendo que viste Abraão? Disse-lhe Jesus, em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Né? Ele é Cristo. Mesmo antes de Abraão ter nascido, ele já era Cristo. Então pegaram em pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Vou dar uma paradinha por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa leitura. Que Deus abençoe a todos com muita paz, saúde, prosperidade, né? Muito amor puro em seus corações, que vocês se mantenham firmes na doutrina de Cristo, nos mandamentos de Cristo, congregando na verdadeira igreja que Cristo adquiriu com seu próprio sangue. Isso está lá em Atos 20 e 28, que é a igreja de Deus, a única e verdadeira, porque todas essas outras que existem por aí é igrejas falsas que o homem criou, né? Que o homem criou, né? Estou dando uma pausinha aqui porque a minha Bíblia eu acabei fechando ela aqui, eu estou abrindo ela novamente. Eu voltarei com o próximo vídeo, como eu estava falando, né? Próximo vídeo, deixa aí um joinha, inscrevam-se no canal, compartilhem esses vídeos para que chegue para essas pessoas que não conhecem a verdade, né? Compartilhem nas suas redes sociais, né? Facebook, né? No Instagram e outras redes sociais que vocês conheçam. Se vocês o vídeo for grande, mas compartilhe o link, né? Para que outras pessoas venham ver a verdade, né? Para que saiam das falsas igrejas e venham para a igreja verdadeira, a igreja de Deus que Cristo adquiriu com seu próprio sangue, né? Voltarei com o próximo vídeo no livro de João, capítulo 9, versículo 1, que vai falar a cura de um cego de nascença, a cura de um cego de nascença. Isso é mais um milagre do poder de Deus em Cristo, né?
Esse é o próximo vídeo, né? Que Deus abençoe a todos e tenham dito